Ele criou o maior grupo de educação na área de tecnologia do Brasil, mas já foi também vendedor de jornal. Eu recebo Célio Antunes. Célio, que prazer te receber. Você é presidente do Grupo Impacta, mas que na verdade já esteve também na área de comunicação. Foi vendedor de jornal. É verdade, hein? Como é que surgiu? História, hein? O empreendedorismo, na verdade, ele faz parte da sua vida desde muito pequeno, né? É verdade. Acho que nasceu no sangue, né? A coisa vem no sangue, né? Essa vontade de empreender, de criar o seu futuro, né? Criar o seu próprio destino. Você acha que empreendedorismo é uma questão nata? Ou seja, ou você nasce empreendedor, você não consegue formar o empreendedor? Eu acho que sim, acho que é possível formar, sim. É possível formar. É lógico que existem pessoas que, depois de muito tempo, depois de uma carreira executiva, montam seus negócios e acabam dando certo. Outros não dão certo também. Sim. Mas acho que essa experiência executiva também é importante, no sentido de conhecer como é uma empresa, como funciona um negócio. Eu quero que você conte pra gente sobre essa experiência que você teve como vendedor de jornal. Você pegava todas as fofoquinhas que tinha na escola e vendia. E aí diz que as mães compravam para saber como é que andava o filho na escola. Exatamente. Na realidade, eu morei em São Roque, né, uma cidade pequena, né, então conhecia todo mundo na cidade, né, então, e aí me deu essa ideia. Eu tirei um diploma de datilografia, que meu pai me incentivou, com 9 anos de idade, e aí meu pai me incentivou a fazer as coisas, e eu comecei a escrever as notícias da cidade, o que as meninas faziam, o que o pessoal estava fazendo, e comecei a relatar um jornalzinho quinzenal. Sim. E eu ia lá no mimeógrafo, né, que no álcool lá, multiplicava, grampeava e saía vendendo nas mães. Né? Eu sabia onde cada mãe morava na cidade. E eu tinha lá notícias quentes, né? Então a menina pegou na mão do menino e tal. Então a mãe era uma coisa grave, né? Naquela época, certo? Namorinha, a mãe queria saber o que era. Queria saber o que estava acontecendo. E aí, então, eu tinha assim, um público, já identifiquei um público-alvo, né? Quer dizer, o empreendedorismo. Já vi um público-alvo que compra uma informação, um serviço, né? Sim. E eu ia de casa em casa e, com meus 10, 11 anos de idade, eu já tinha o meu próprio dinheiro, minha poupança, tinha minha coleçãozinha de chaveiros, tinha uma série de coisas. Tem uma coisa curiosa, que eu tenho um amigo também empreendedor e tem construído uma história bastante interessante, assim como você, e ele diz o seguinte: Rodrigo, eu nunca me preocupei com o que eu ia fazer, mas eu queria que, de fato, todos os meus negócios, eu sempre tive um produto que as pessoas, que eu sabia exatamente quem iria comprar. Essa é uma característica importante, né? Você ter o produto só porque você acha que ele serve para você, não pode ser assim. Você precisa saber a quem interessa aquele produto. O mercado, uma carência, né? Suprir uma carência, né? Foi assim na educação? Também nasceu, a história é longa, né? Mas hoje estou na área há 23 anos na área de educação, mas eu comecei também, um desafio para mim foi um período assim de inflexão, que na realidade eu fui estudar engenharia mecânica. Sim. Que o meu pai na época tinha um galpão de usinagem de peças, né? E eu queria ser empresário, empreendedor, não sabia muito bem o que eu ia fazer. Sim. E eu vi aquele galpão, aquelas máquinas, eu falei, acho que tem a ver com engenharia mecânica, que eu vou pegar isso aqui e um dia fabricar alguma coisa maior. Pensava até em fabricar um carro pequeno para andar nas cidades com grande tráfego. Mas quando eu estava fazendo o primeiro ano de engenharia, meu pai, naquela crise de 80, né, que foi uma crise, quem viveu como eu na engenharia na época, as 2 décadas perdidas do Brasil, né, começou naquele ano, no início de 80. Sim. E naquele começo, meu pai se desfez do negócio, porque não estava tendo pedidos, etc. Toda aquela crise que quem, como eu, viveu, foi muito terrível, em todas as áreas. Poxa, então essa foi a primeira decepção na faculdade. Foi uma decepção. Assim, foi uma decepção, realmente. Eu escolhi uma coisa baseado numa atividade que meu pai fazia. E isso me ensinou, a partir daquele momento, que eu tinha que descobrir os meus próprios caminhos. Traçar o próprio caminho. Então, mas qual caminho eu iria traçar naquela época? Eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Eu sou um cara que nunca termino, não paro nada na metade. Eu não vou largar esse curso, eu vou até o final. Só que eu vou para uma nova engenharia que tenha futuro. E eu comecei a analisar, eu acho que a construção civil é muito boa, mas naquela época, todas as construtoras que vinham bem na década de 70 quebraram no início de 80. Sobraram as marcas até hoje, Gafisa e JHS. Sim. O resto quebrou todo mundo. E eu falei, puxa, vou entrar numa área que está em declínio, né? Isso aqui é alguma coisa que daqui para frente só cresça, não vai entrar numa coisa que está em declínio. Sim. Analisei engenharia química,
Na época eu não cheguei a pensar, porque eu nasci para ser empreendedor, eu não tenho uma área específica. E se eu tivesse pensado um pouco na época em cosmética, etc., poderia ter entrado nessa área para desenvolver, mas era uma área muito incipiente. Não Acho tive que hoje essa percepção. é o segundo mercado no Brasil hoje. Então, área eu cosmética. podia ter tido essa percepção de mudar para a química e entrar na área cosmética. Mas eu descobri uma área muito boa. Claro. Que eu comecei a analisar e eu parei numa banca de jornal e como eu vi que um negócio do meu pai fechou e eu comecei a me informar o que eu vou fazer da minha vida, né? E eu parei numa banca de jornal e vi uma pequena revista, Microsistemas, né? A primeira revista de informática do Brasil. Sim. E é número 1, eu comecei a ler aquilo, eu falei, nossa, a microinformática é uma coisa que vai dominar. Esse é o futuro. E já estava naquela época a Sinclair na Inglaterra crescendo, a Radio Shack americana crescendo, e o Brasil dando os primeiros passos. E eu falei, puxa, isso aqui vai estourar. Um dia o computador vai ser uma coisa que vai ter acesso a todo mundo. Sim. E aí decidi mudar do meu curso de mecânica para eletrônica lá na faculdade. Perfeito. E aí não tinha vaga, inclusive, o curso, né? Porque eram 50 vagas, era completo o curso. E eu saí da mecânica para entrar no outro. Olha só. Eu sei que aí começou uma experiência interessante, o networking, né? O relacionamento. É verdade. Na minha turma tinha o filho do reitor. Na minha turma de mecânica, que eu fui para eletrônica. Eu falei, pelo amor de Deus, fala com o teu pai. Me ajuda, eu não consigo. Dá para tem uma cadeira a mais na sala, dá um jeito lá. E coloca ele falou mais com o pai uma cadeira dele. lá. Consegui mudar o curso. Consegui mudar para o curso. E a eletrônica, então, eu fui buscar eu falei, onde que eu vou conseguir empreender? O que eu vou fazer na minha vida? E eu comecei a procurar caminhos. Falei, eu preciso, ao contrário de todos os meus amigos que queriam trabalhar na Siemens, na Philips, as grandes empresas. Fazer uma carreira, eu falei, eu preciso encontrar uma empresa muito pequena, com grande potencial, para crescer junto com ela. Aliás, isso é interessante e curioso. Uhum. Parece que o perfil tem mudado. As pessoas antes, elas buscavam a faculdade e já focando no grande emprego que ela ia conseguir. Uhum. Hoje, Célio, essa questão de querer empreender está muito dentro das pessoas, está muito dentro dos jovens. Eles vão para a faculdade, mas buscando o que eles vão abrir, que negócio eles vão abrir. Você percebe isso? Isso, então, eu acho que hoje empreender, eu acredito assim, porque o grande desafio antigamente era você podia até ter um bom produto, mas como é que você atingia o cliente, né? Então você tinha que fazer o quê? Anúncio na Globo? Fortuna. Anúncios em revistas? Fortuna. Então, hoje, com toda essa tecnologia... Hoje você tem o programa Rodrigo Barros e você, aqui na TV+. De alto retorno, pode anunciar, né? Aqui, um programa de alto retorno. Vai no Target. Vai no Target direto, né? Então, então essa é uma solução também que surgiu, né? Com o Rodrigo Barros. Mas sim, a área de tecnologia, você pode investir um pouco em umas mídias gerais que já existem e também você tem a internet, todas as redes sociais, o Google, as buscas, etc. Então, os jovens hoje, eu acho que é muito mais fácil empreender hoje do que foi lá atrás. Quando eu comecei, tinha uma inflação de 80% ao mês, você não conseguia recursos, né? Você tinha que praticamente contar com seus próprios recursos para montar uma coisa, né? Hoje, com esse aquecimento todo, o Brasil vem recebendo esses investidores de avalanches, né? Um amigo meu outro dia falou... Qual, assim, durante o começo, o que aconteceu que você falou, meu Deus do céu, será que é isso? Será que eu devo continuar? Será que eu devo seguir? Olha, quando eu tomei a decisão de mudar e entrar nessa área de grande crescimento da microeletrônica, da microinformática, como eu disse, eu estava procurando uma oportunidade. Eu fui na primeira feira de informática do Brasil, acho que poucos lembram, Microfestival. Nossa, um nome assim que as pessoas lembram de feira, na Soft, Condex. Microfestival, uma pequena feira de informática do Brasil, primeira feira. E eu fui andar nessa feira para falar, eu preciso arranjar um estágio, alguma coisa, eu preciso entrar para entender essa indústria, para eu ter o meu negócio no futuro. E quando eu cheguei num stand, eu encontrei com um professor meu da universidade. E eu cheguei lá, pô, professor, legal, o senhor trabalha aqui? A empresa, eu fundei essa empresa, que legal. Era a Microtech, que foi a maior indústria de computadores da década de 80 no Brasil. Olha, e a empresa era pequenininha. E eu, a partir daquele dia, eu fiquei todos os dias indo no stand, conheci a feira e fui ali tentando conseguir um estágio. E fui, ficava arrumando os folhetos, fui dar uma de enxerido, né? Sim, Daqui a pouco eu conheci os sócios, o Dr. Thomas McDassie, que era um PhD sírio, que fez mestrado na Inglaterra e PhD nos Estados Unidos, um super mestrado de controle de vibração mecânica para o intermédio de microprocessadores. Sim. Tinha um inglês que era um PhD em software também. Então eu falei, nossa, tem uma inteligência embarcada muito boa, é aqui que eu quero trabalhar, aqui que eu quero ficar. Uma empresa pequenininha, era um tipo 10x10, em Diadema, embaixo do supermercado.
Eu comprei até uma motocicleta para poder atravessar São Paulo, para ir da engenharia, do trabalho para a escola. Sim. Atravessar São Paulo. Aí, né? Hoje não tem tanta moto como... Naquela época não tinha pouca moto, eu conseguia até ir. Hoje tem uma muito loucura, mais. Né? Muito mais. Claro. Mas eu comecei a trabalhar nessa empresa. E, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Numa dessas... O produto era muito bom, era um computador. Imagine você, era um computador portátil, com bateria. Naquela época, portátil, pequenininho, que eles inventaram da cabeça deles. Era tão bom que não tinha mercado. Era muito avançado. Era muito Quem avançado comprou? pra época. Eles davam aula na Mauá, na FEI, na FESP. Então, essas faculdades, assim, para ajudá-los, né? Porque eles eram os professores que fizeram. Compraram 40, 30, 50 máquinas. Mas acabou o mercado, não tinha muito mais, né? Não tinha um mercado. E aí, quando o Dr. Thomas na sala... Poxa, precisamos... vamos lançar um computador pessoal, então. Vamos entrar no mercado grande, né? Sim. Ele falou, a IBM acabou de lançar um personal computer. Eu falei, a IBM lançou um personal computer? Eu falei, vai explodir isso, vai virar padrão mundial. Né? E realmente o que aconteceu, porque eram várias marcas. Quando a IBM entrou, quer dizer, que virou padrão, a Microtech trouxe o computador. Só que ele falou, só que nós não temos recursos para fazer isso. Né? A empresa eles venderam um carro, venderam tudo. Sim. Nesse momento, eu estagiário lá, trabalhando... Ouvindo a conversa, falei, eu posso ajudar, né? Porque o meu pai me ajudou a comprar uma parte dessa empresa. Né? Então, eu dei um empurrão que a empresa precisava ter para fazer o computador pessoal. Essa história, poucos conhecem essa história, na realidade, é mais conhecida como a minha história da Impacta. Da Impacta, mas a minha história antes, foi o começo. A Microtech, então... E aí depois vocês venderam essa empresa. Eu dei um primeiro empurrão. Aí o irmão do Dr. Thomas, que era de finanças, trabalhava lá na Síria, mandou mais um recurso para o projeto terminar mesmo e a coisa acontecer. Mas é uma história muito... Dá para escrever um outro livro, um livro, né? Muito bom, muito bom. E foi através desse dinheiro da Microtech que você fundou a Impacta? Na realidade, eu já fundei a Impacta antes da minha saída da Microtech. Eu já tinha... Eu vi que o mercado... Existia uma reserva de mercado na década de 80. Esse mercado ia acabar, né? Ia ser aberto. Sim. Então, eu estava assistindo a IBM comprando a CID informática da Sharp, a Monidata comprou a NCR, todo mundo casando. E a Microtech era todo mundo muito técnico, era uma fábrica excelente, uma marca excelente. Muitos que têm a máquina sabem que não quebrava quase, né? Sim. Não quebrava, uma máquina que ficava em teste de estresse, num forno, 80 graus, funcionando 24 horas. Ô, louco. E tinha que pifar lá dentro. Então, quando saía para a máquina, não era feito um cobaia no cliente, já era uma máquina testada. E nessa época eu estava vendo todo mundo casando e o pessoal muito concentrado lá dentro. E eu falei, nossa, esse mercado vai abrir. E não tinha mão de obra para trabalhar. Vai ficar sozinho. Não, antes disso. Quando eu fui falar com o vice-presidente da Digital, o Ronaldo Forest, que nós éramos distribuidores de workstations da Digital, né, na nossa rede de 110 revendas no Brasil. Tá. E eu falei, a Digital não tem interesse em entrar no Brasil para fabricar microcomputadores, que era a segunda dos Estados Unidos? Puxa, eu tenho interesse sim. Eu marquei a reunião e vendeu a empresa. Mas antes disso, já tinha pensado em falar, puxa, eu vou montar o meu negócio próprio, né? Sim. E quando falei eu gosto até de dar um mérito para o Márcio Pérez, que é uma pessoa que foi um dos diretores da Microtech, foi ser diretor-geral da CompuHelp, que era a maior assistência técnica de São Paulo, com 600 técnicos na rua com carro, Sim. do grupo CompuShop, que foi do Michel Levy, que hoje é presidente da Microsoft, né, no Brasil. Então, o Márcio Pérez, eu estava conversando com ele, puxa, Márcio, acho que eu estou pensando em montar alguma coisa tal, antes de sair, porque eu estava já tentando ver se eu fazia a venda. Eu estava percebendo que ia sair. E aí eu falei, antes eu precisava já montar um pezinho, né? E ele falou, sério, o hardware, ele vai cada vez mais compactar, né? Porque naquela época, na década de 80, a placa de chip era assim, tinha uns 300 chips. Ele falou, isso tudo vai virar um chip. E vai reduzir o tamanho, o computador vai virar um negócio pequenininho. E isso todo mundo vai ter acesso, isso aí vai virar um negócio. E aí o que vai faltar? Todo mundo com o computador na mão, vai faltar gente para criar os aplicativos, as soluções, os softwares. Perfeito. E naquela época já faltavam, porque uma ligação direta, em toda a rede de assistência técnica, faltavam já técnicos de suporte técnico, porque você treinava o cara e depois de 2 meses ele abria um negócio dele, ia trabalhar em outro lugar, como hoje o mercado está nessa loucura. Naquela época já tinha essa carência. Aí o Márcio falou, puxa, faz o seguinte, a gente sabe que falta um técnico, analista de suporte. Começa a treinar a gente para isso. Faz um curso desse, eu vinha da indústria, tinha todo o conhecimento de hardware, fizemos um material didático, como é o estilo da Impacta, com muito conteúdo até hoje. Sim. Então, esse primeiro, quando a Impacta foi inaugurada, eu ainda estava na Microtech. Então, vamos fazer o seguinte, sério, eu quero que você continue falando sobre esse lançamento da Impacta e eu vou querer falar de mercado também com você, tecnologia e educação no próximo bloco. Ótimo. Tá legal? Obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Célio Antunes
Fique com a gente. Estou aqui no lounge da HP com o meu HP EliteBook. Eu tirei uma foto aqui com o Fernando Levis e eu vou agora mandar essa foto para HP Envy com tecnologia ePrint. Daqui a pouquinho sai a nossa foto ali direto aqui no próprio evento. Pronto, já foi aqui do meu HP EliteBook. Tá aqui a nossa foto, eu e Fernando Levis, direto do lounge da HP, foto enviada pelo meu HP EliteBook. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue com a gente. Our time to dance, our time to sleep, our time for sunshine, our time for living. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. It's our time to shine. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. It's our time to shine. Distance. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos com o nosso programa Rodrigo Barros e você. Hoje eu recebo o presidente da Impacta, Célio Antunes. Célio, no primeiro bloco falamos bastante sobre essa tua trajetória e chegamos aqui até a Impacta Tecnologia. E aí você disse que já naquela época você tinha a visão que faltaria mão de obra. E é o que falta hoje, não só no setor de tecnologia, mas em todos os setores. Você acha que falta também empresas qualificadas e com a preocupação de conteúdo e de cumprir um papel social como tem sido feito na Impacta? Olha, eu acho que hoje cada vez mais o mercado valoriza as empresas sustentáveis com responsabilidade social. Eu acho que as empresas que têm essa preocupação, elas estão preocupadas desde o primeiro momento, desde uma contratação de um jovem aprendiz, que às vezes a gente vê empresas que contratam um jovem aprendiz só para cumprir a cota, para não tomar uma multa lá do poder público. Verdade. E outras empresas muito preocupadas com isso, quando já fazem um programa de capacitação do aprendiz dentro da necessidade da própria empresa, para fazer uma carreira de longo prazo. Sim. Eu acho que as empresas hoje cada vez mais se preocupam com isso, porque o próprio cliente vai selecionando, né? A empresa verdade. Que não tem responsabilidade, que não investe em capacitação, em preocupação com o seu meio ambiente, né? Eu sei que a Impacta tem uma preocupação muito grande, inclusive, com treinamento e mão de obra. E vocês fazem esse tipo de trabalho com programas corporativos. Vocês vão para dentro da empresa, conversam com o RH, identificam necessidades e trabalham aquelas necessidades. Como é que você percebe a preocupação das empresas aí, ou seja, da outra ponta em relação à educação? Existem, de fato, eles estão preocupados com treinamentos, com capacitação, em preparar o funcionário no médio prazo? Olha, a própria Impacta, na nossa atuação, nós temos o Instituto Impacta, né? Estamos até concorrendo a um prêmio agora também nessa área de inclusão social e já ganhamos um prêmio há 2 anos atrás da própria ONU, né, na área de inclusão digital, com 30 mil jovens beneficiados. Muito bom. E as empresas, nós temos aí mais de 20 projetos, exatamente de empresas como Sonda, como IBM,
como várias outras empresas que têm programas de responsabilidade que nós temos em conjunto e elas estão realmente preocupadas. Porque eu acho assim, se você quer comer pipoca, você tem que ter o milho, né? O milho você tem que colocar lá embaixo, né? Aquecer. Então você tem que colocar a base, fomentar, porque senão o mercado, e como está acontecendo hoje, o mercado de mão de obra, de profissionais, está com uma carência muito grande. A própria área de tecnologia, são mais de 100 mil vagas abertas, segundo pesquisa da Computer World, do IDG Computer World, e dizendo que essa carência vai aumentar em 4 anos para 270 mil. Sim. Apesar de todo o trabalho de esforço de capacitação, como o próprio Grupo Impact e outros. Mas eu percebo as empresas, realmente, cada vez mais o grande diferencial é você reter o talento. Porque tem uma coisa que é curiosa, às vezes a empresa diz o seguinte, se eu capacitar, gastar o dinheiro, de repente durante 12, 24 meses, às vezes até 4 anos, 48 meses, depois esse talento que eu treinei vai embora. Então eu vou lá e já contrato um talento, um funcionário, um colaborador que já tenha esse talento. O perfil do colaborador tem mudado. Ele quer se sentir valorizado pela empresa, né, Célio? Olha, tem muita empresa que realmente investe uma capacitação, um programa de longo prazo de retenção de talentos. Então, desde a inclusão digital, a capacitação tecnológica, toda passo a passo, graduação, pós, MBA, a empresa sempre patrocinando. E tem uma frase que acho que, se eu não me engano, deve ser do Gerdau, queria lembrar agora, se não for do Gerdau, que o crédito seja de quem falou, que é o seguinte, falou assim, se você tem medo de perder alguém que você capacitou durante um tempo e você perde, tenha mais medo daquilo que você não capacitou, que você não perdeu. É verdade. Porque você vai ficar porque com o incompetente. Ele está lá prejudicando a sua empresa. O incompetente ali dentro, não capacitado. Tenha mais medo de manter uma pessoa que você não capacita. Muito bom. Como é que você avalia a gestão do novo ministro, na verdade, de Ciência e Tecnologia, o ministro Aloysio Mercadante? Então, essa preocupação dessa falta de capital intelectual, né, nessa área de tecnologia principalmente, foi criado através da ação do ministro o Pronatec, que é um Programa Nacional de Ensino Técnico, que eu acho que vai dar um empurrão, acabou de ser aprovado aí na Câmara, no Senado, etc., e é um programa que vai colocar muito recurso governamental na capacitação técnica, né? Um curso pós-médio técnico, né? Que é o que o Brasil hoje está precisando muito, né? Não só... O que está faltando é isso, não os graduados. Hoje tem muita gente em faculdade, acho que tem até o ProUni, né? Que a nossa faculdade faz parte também do ProUni, fazemos parte desse programa governamental, também ajudou muito. Mas essa mão de obra, esse capital que realmente coloca a mão na massa em diversas áreas do conhecimento, não só na nossa área de tecnologia, mas o mercado inteiro está carente. Eu acredito que esse programa do governo do Pronatec vai ter um resultado muito grande, a gente também vai participar desse programa. Não só vai ter recurso governamental para treinar as pessoas, todos os candidatos que passaram pela escola pública, sim, mas também haverá o recurso também financeiro para patrocinar empresas, financiar empresas na capacitação de seus funcionários. Isso vai ser muito importante no mercado. Que a empresa vai ter um recurso para pagar a médio prazo, longo prazo, vai incentivar muito a colocar esse recurso e capacitar os seus colaboradores e trazer pessoas novas para o mercado, né? Quero aproveitar, então, você, na verdade, tem uma especialidade muito grande na qualificação técnica, né, junto com o Grupo Impacta. Não era de pensar um programa de governo, já existem algumas iniciativas, mas focadas na qualificação técnica, ou seja, aquele colegial, quando o sujeito entra no primeiro colegial, no ensino médio, ele já não deveria ali fazer a capacitação técnica para poder sair, ir para o mercado de trabalho e ele mesmo, de repente, poder pagar pela sua faculdade? Isso, exatamente. O Pronatec é um programa que também financia a pessoa física, também, nos mesmos juros do FIES, que é o que financia a graduação. Então, a pessoa física vai poder levantar esse recurso, que eu acredito que deverão existir muito menos burocracias que qualquer outro empréstimo, porque se realmente tiver um processo, vamos dizer assim, tem que ser um processo de inclusão. Porque se você quiser, olha, você tem que ter uma renda. Se tiver burocracia, não tem... Você tem que ter renda, o cara quer um emprego, você tem que ter renda. Eu não tenho renda. Então, para inseri-lo no mercado, eu acredito que o Pronatec vai ter esse objetivo. Agora, dentro do próprio Grupo Impacta, nós temos o Colégio Impacta, que seguiu mais ou menos, só que pelo lado empresarial, né? Eu digo, o Pronatec vai dar o recurso para a pessoa física fazer tudo isso, né? Sim. Mas o nosso lado, nós criamos, por exemplo, um curso
curso de mecatrônica técnico com apoio da indústria alemã no Brasil, né? Sim. A Câmara Brasil-Alemanha, ele tem lá mais de 500 mil euros de equipamentos de toda a indústria alemã de mecatrônica e esse programa, o estudante, ele faz o curso e a indústria tem contratado, né? Porque está dentro dos parâmetros da própria indústria, né? E depois temos um outro programa que é o Dual, o Sistema Dual de Ensino, em que a própria indústria alemã patrocina o curso diurno. O aluno fica 13 semanas na escola durante o dia e 13 semanas trabalhando. E esse trabalho já tem sido feito na Alemanha pelo Grupo Impacta também. O Grupo Impacta no Brasil, a primeira instituição de ensino do Brasil que foi credenciada pela Fundação DHBW. Eu não falo alemão, mas é Dual Hochschule Württemberg, né, que é o Dual, Fundação Dual. Sim. Que trouxe, porque ela faz a gestão de todo esse relacionamento indústria e universidade, né? Para que o estudante capture um bloco de conhecimento e aplique esse bloco, né? Então é uma coisa assim, você tem um conhecimento agora gerido tanto pelo gestor da fábrica como pelo coordenador de curso. Isso é a primeira escola que foi credenciada no Brasil, foi a nossa faculdade, né? Sério, eu quero voltar um pouquinho nos desafios. Quais são os principais gargalos hoje em empreender no Brasil? Querer empreender... como eu, por exemplo, fui lá, trabalhei numa empresa, cresci com ela e depois fui fazer meu negócio. Então, acho que você primeiro precisa saber, conhecer a realidade empresarial de uma empresa, trabalhar um pouco, conhecer isso para poder abrir seu negócio, né? Para ter um pouco de bagagem. Depois, lógico, quando você vai empreender, o começo é sempre muito difícil, né? Porque uma empresa, antigamente eu tinha até uma regra na minha cabeça, eu achava que 4 anos é um tempo assim que você consegue se estabelecer, né? Até, se você não chegar em 4 anos, muitos morrem, né? Muitas empresas morrem no primeiro ano. Verdade. 4 anos você consegue colocar o seu pé. Você tem um serviço, você tem referência, você tem mercado, inclusive até os próprios bancos, né? Você tem que apresentar sempre 3 balanços, né? Claro. Você vai conseguir crédito? Cadê os 3 balanços anteriores? Então, 4 anos, então para você, esse início assim, é sempre muito dificultoso, você tem que realmente achar uma oportunidade, achar o mercado, ter uma poupança, juntar, vender algum imóvel, alguma coisa, você tem que juntar um patrimônio para poder colocar aquele negócio. É um risco. O empreendedorismo, o empreendimento é sempre um risco. Claro. Eu falo, hoje em dia, existem até os investidores anjo, associação aí de venture capitals, né? Faz eventos, junta aqueles pequenos negócios e tem capital para isso. As boas ideias com os fundos de investimento, com os recursos. Né? Então, isso tem muita oportunidade hoje para quem está empreendendo buscar esses fundos, esses investidores. Aliás, a boa ideia, ela sempre tem que estar presente no negócio. Né? Né? Acho que a ideia... A inovação, né? Você inovar em alguma coisa, atender um desejo que o seu cliente tenha, ou que nem ele nem saiba que tem, às vezes. Você trazer uma nova coisa, como o próprio Steve Jobs aí, atendendo sempre, trazendo coisas inesperadas. Agora, quando você está empreendendo, então, você tem o desafio do fluxo de caixa, né? Você tem que ter o recurso, porque muita gente não gerencia o caixa. Então, o teu negócio é bom e tal, mas se você não tem um horizonte um pouco adiante para saber o que está entrando, o que está saindo, então às vezes o negócio está indo muito bem, daqui a pouco o cara quebra, porque ele não fez um fluxo para poder prever a entrada de recursos, do futuro do seu negócio. Depois você tem os desafios do custo Brasil, da burocracia Brasil, que acho que foi importada desde a época do governo português, quando ele veio para o Brasil, implantou toda aquela burocracia e essa coisa só amplificou, só cresceu no Brasil e a carga de impostos veio junto, o Estado foi crescendo, né? E aí cada vez mais essa voracidade fiscal, de arrecadação, né? Então o Brasil precisaria fazer uma lição realmente de diminuir a máquina pública, né? Diminuir a máquina para parar de tomar o recurso, porque isso também influencia a taxa de juros. Porque ele precisa se nem o que ele arrecada de imposto hoje cobre a máquina pública, ele vai aos bancos. E os bancos mantêm o juro alto. E aí o juro baliza todo o mercado. Então você vai pegar um recurso como empresário no mercado, essa taxa de juros absurda no Brasil. Esse é o grande desafio do Brasil, baixar o custo do Brasil. Célio, infelizmente... Isso puxa toda uma cadeia, né? A gente está caminhando já para o final, mas tem algumas coisas que eu quero dividir aqui com o nosso telespectador. O que é sucesso para você? Acho que o sucesso é você ter o equilíbrio, porque o equilíbrio te dá forças para você... te faz você afiar o seu machado para ele poder conseguir cortar, para você ser extraordinário, né? Porque se você pende muito para um lado, né, faz uma coisa, você perde essa energia, essa força. Você fica, no momento parece que você é o máximo, né? Depois você cai lá na frente, né? Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo e ter aceito o nosso obrigado pelo convite, hein? Obrigado. Hein? Obrigado. E este foi Célio Antunes e sua história, presidente do Grupo Impacta Tecnologia. Nós vamos ficando por aqui, eu agradeço o seu carinho, também, é claro, a sua audiência e eu te espero amanhã, às 11h30 da noite. Até lá!
na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz.